E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e hoje eu lhes trago uma partida que é de tirar o fôlego. Essa daqui é uma partida que vai te deixar até desnorteado de tanta tática, de tanto sacrifício. É uma partida muito legal. Foi jogada entre Ian Nepomniachtchi enfrentando Magnus Carlsen na grande final do torneio Legends of Chess, que foi um torneio jogado lá em 2020. Eu conheci essa partida recentemente e, bem, você também vai ficar muito feliz de conhecer ela porque é insanidade no tabuleiro. Nós temos aqui por parte do Nepo, peão em E4, e o Magnus responde com a defesa siciliana, peão em C5. Nós temos cavalo F3, D6 e D4, que é a siciliana aberta. O jogador de brancas de imediato quer se livrar do peão de C5 e abrir a posição. Então, peão toma, vem o cavalo em F6 ameaçando o peão de E, cavalo em C3 defendendo o peão, e o Magnus joga peão em A6, que é a linha mais comum e mais teórica da siciliana, que é a variante Najdorf, né? O peão em A6 vem controlando a casa de B5, que é uma casa desejável para o jogador de brancas, mas como as pretas não estão ameaçando nada em especial, o jogador de brancas tem muita liberdade para fazer o que quiser. O que torna essa daqui a linha mais teórica que a gente tem no xadrez, né? Essa posição é super comum e brancas podem jogar bispo em E3, bispo em G5, bispo em E2, H3, bispo em C4, mas dentro de todas as possibilidades, o Nepo escolhe a mais bizarra, e tá até no nome, né? Ele joga torre na casa de G1, que é a variação conhecida como Freak Attack, que seria traduzido para ataque bizarro, né? E o lance torre G1 pode parecer um lance completamente absurdo, querendo jogar G4, G5, chutar o cavalo daqui, mas apesar do lance parecer absurdo, ele é um lance aprovado pela máquina. Se você ligar o engine aqui, ele diz que essa daqui é uma das possibilidades mais sensatas de lance para o jogador de brancas jogar na posição. É bem interessante, certo? Mas ainda assim é uma linha conhecida. O Magnus então joga peão na casa de B5, com a ideia de fianquetar o bispo e ir atrás do peão de E, e o Nepo joga peão na casa de G4 para chutar o cavalo. Vem então por parte do Magnus bispo em B7 e ele tá argumentando: vai em frente, chuta o meu cavalo. Se você chutar o cavalo vai vir para o centro do tabuleiro feliz e tranquilo. E nessa posição, a teoria principal é você defender o peão de E, claro, para você, por exemplo, jogar bispo em G2. O jogador de pretas não tem o artifício para ganhar o peão, parece que B4 funciona, mas não funciona, o cavalo vai para casa de D5. E se pretas seguirem desenvolvendo, fazendo qualquer coisa, né, você no próximo lance, agora que o peão tá muito bem guardado, joga o G5 chutando o cavalo daqui e o cavalo recua para casa de D7. Só que nessa posição, ao invés de ir para a ideia de bispo em G2 defendendo o peão, o Nepo, na verdade, preparou um gambito super interessante. Ele joga peão na casa de G5, na verdade chutando o cavalo e convidando o Magnus a capturar o peão no centro do tabuleiro. Qual que é a ideia desse gambito? Você vai ver. Depois de cavalo toma e bispo toma, o Nepo tá argumentando uma vantagem porque o Magnus tá correndo no centro, tá que o Nepo tá correndo no centro também, mas a ideia geral é que o Nepo tem esse forte cavalo no centro do tabuleiro que vai pressionando as casas de B5, as casas de C5, tem uma facilidade de envolver a torre no ataque através de torre G3, através de torre G4 com tempo no bispo, esse tipo de lance, né? Então o Nepo começa a pressionar a posição do Magnus, aproveitando da sua leve vantagem de desenvolvimento, jogando o lance peão na casa de A4, ameaçando ganhar o peão de B, com o tempo, né, com cheque. E nessa posição, o Magnus joga peão em E5, tentando chutar o cavalo do centro do tabuleiro. E aqui, logo de cara, o Nepo joga o primeiro sacrifício dessa partida, né? O primeiro grande sacrifício da partida. Pausa o vídeo, tenta encontrar qual foi o lance fantástico jogado aqui pelo Ian Nepomniachtchi, que deixou o Magnus até sem saber o rumo de casa, né? Pausou? Eu espero que você tenha pausado, eu espero que você tenha pensado bastante acerca da posição e encontrado o lance fantástico que é a escolha da máquina peão toma peão na casa de B5, sacrificando o cavalo de D4. E esse não é um sacrifício como os que você vê por aí, que você sacrifica uma peça para ganhar outra na sequência. Não, esse daqui é um sacrifício de peça verdadeiro. Se o Magnus aceita o cavalo, não tem nenhuma maneira de você recuperar a peça. No entanto, qual que é a ideia do sacrifício? O Magnus não aceitou, jogou bispo em E7, mas a ideia geral é que se você aceitar o cavalo, virar dama toma e beleza, a dama vem para o centro do tabuleiro com um pouco de pressão no bispo. Mas o que tem de errado em você apenas defender o bispo? Por exemplo, peão em D5 ou dama em E7? A verdade é que nada. As brancas não têm uma sequência tática que ganha material nem nada do tipo. Vamos dizer assim, a pressão verdadeira da posição do jogador de brancas vem do fato de que pretas aqui têm muita dificuldade de desenvolver. Então, por exemplo, não dá para tirar o bispo sem pendurar o peão de G, não dá para tirar o cavalo, pelo menos não para a casa de C.
Se você tira o cavalo para casa de D7, brancas vão ficar com o peão passado na sexta. E, por exemplo, a continuação sugerida do engine é cavalo, quer dizer, torre G3 por parte das brancas, né? Ameaçando torre em E3 e F3 para recuperar o material. Pretas, obviamente, não vão deixar isso acontecer. Então, cavalo em D7 desenvolvendo, torre em E3. Quando a gente ameaça recuperar o material, pretas lidam com a cravada. Só que aí vem o problema, não daria para tirar o bispo sem deixar de pendurar G7. Você tem que jogar como torre em F8. E agora peão toma peão e brancas, né, estão numa posição bem confortável de se jogar, apesar de que tem uma peça limpa atrás e o computador olha para essa posição completamente bagunçada e ele diz que isso daqui tá total e completamente empatado. É só o engine para olhar para uma bagunça dessa, né, e falar: "Ah, isso aqui é um empate simples, né? Daqui 20 lances mais ou menos, alguém vai forçar uma repetição". Mas assim, o Magnus obviamente calculou a situação, não quis tomar o cavalo achando que isso aqui provavelmente era preparação por parte do Nepo e joga bispo na casa de E7. E agora sim, né? Agora, nessa posição, certamente o Nepo vai tirar o seu cavalo do ataque, né? Nada disso, o Nepo joga mais um lance fantástico, torre na casa de G4. A ideia sendo, é claro, né, capturar o bispo que tá sem defesa na casa de E4. Se você toma o cavalo nessa posição, sendo Magnus, vai vir torre toma bispo e as brancas têm uma vantagem muito grande por conta dessa estrutura de peões horrorosa do jogador de pretas. Por consequência, o Magnus vai fazer o quê? Com toda certeza vai defender o bispo, vai tirar o bispo daqui, né? Bispo na casa de B7, alguma coisa do gênero. Nada disso, né? O Magnus, que também é um monstro, né? Aproveita aqui da situação da torre ameaçando o bispo para tentar forçar a troca de alguma maneira, em alguma capacidade. Ele joga peão, toma peão com tempo. Esse lance vem com tempo na torre da casa de A1, né? Então ele aproveita para tomar de volta aquele peão que havia sido capturado e esse lance vem com tempo na torre. Se você troca torres lá, o bispo sai do ataque da torre do jogador de brancas. Mas aqui, é claro, as brancas podem pegar o peão com cheque, como lance intermediário, e é isso que o Nepo faz. Bispo toma peão cheque e o Magnus defende aqui calmamente de cavalo. Ainda tem pressão aqui, tensão entre as torres, e você, jogando aqui de brancas, não pode tomar o bispo da casa de E4 tranquilamente, claro, porque senão você vai estar abrindo mão da qualidade. Então, o Nepo joga um lance, né, espetacular. O que você espera dessa posição? Ah, vou trocar torres, ele volta o bispo, e agora sim eu tiro o cavalo da minha ameaça? Não. O Nepo joga bispo em D2, né? E olha o tanto de peça que tá caindo na posição. Tem um cavalo que pode ser capturado, um bispo que pode ser capturado, torres que podem ser trocadas, mas a ideia do lance, assim, faz total sentido, né? Agora, se torre toma, dama toma, tranquilamente. Se o jogador de pretas toma o cavalo, eu tomo o bispo dele. E se o jogador de pretas, por exemplo, não fizer nada, eu vou tomar o bispo no próximo lance. Por consequência, o Magnus simplesmente volta o bispo para a casa de B7. E agora que o bispo não tá mais caindo, o Nepo joga cavalo na casa de F5. Agora ele precisa também tirar o seu cavalo da ameaça. Então o cavalo entra na casa de F5, pressionando o peão de G, pressionando um pouquinho o D6 e pressionando o bispo da casa de E7. E o Magnus joga o roque, que acaba sendo um erro nessa posição. O computador novamente olha para essa posição totalmente complicada e ele acredita que brancas vão ter uma vantagem porque a manobra torre G4 pode ser utilizada, na verdade, para você dobrar torres na coluna aberta e controlá-la, jogando aqui torre de G na casa de A4, que é um lance posicional muito legal. E aí, é claro, você tá forçando trocas na coluna A, tá sacrificando o peão de G para usar a coluna aberta para atacar, mas o Nepo tem uma ideia diferente. O Nepo, na verdade, aproveita desse levantamento de torre também para gerar um ataque na posição do Magnus, mas de maneira diferente. Ele quer jogar para torre em H4, dama em H5 e checkmate, certo? Que é uma ideia fantástica, mantendo o rei no centro do tabuleiro. Então, o que ele faz? Primeiro, ele lida com essa tensão, jogando torre toma A8. O Magnus, que quer manter a dama próxima do ataque, não quer passá-la lá para a ala da dama, joga bispo toma. E agora o Nepo joga torre na casa de H4 com a ideia de utilizar do levantamento de torre, da pressão ao longo da coluna H para gerar um ataque no rei do Magnus. A ideia, é claro, é jogar dama na casa de H5 e lançar aqui um ataque de checkmate. Parece que está caindo o peão de G, mas enquanto a dama tem que defender o cavalo, esse não é o caso. O Magnus não poderia, por exemplo, jogar bispo por G5, porque depois de brancas tomarem de volta, né? Agora o cavalo vai cair. Dama toma, bispo toma cavalo segurando o cavalo segura a torre, tudo se segura e depois vai vir, por exemplo, dama em H5 forçando uma troca de damas. Por consequência, o Magnus joga, então, peão na casa de G6. A ideia sendo parar dama na casa de H5 e gerar uma ameaça no cavalo.
Enquanto esse lance enfraquece algumas casas escuras ao redor do rei do jogador de pretas, permite, por exemplo, o cavalo entrando na casa de H6 com cheque, esse tipo de coisa, o Nepo demonstra que ele não está interessado. Ele joga dama em G4, continuando na ideia de utilizar do peão torre G1 e o levantamento de torre em H4 para gerar um ataque na coluna H. Tá sacrificando o cavalo, mas é claro que você não pode tomar por conta da ideia do dama em H5 que a gente estava falando. Por consequência, aqui o Magnus encontra, na verdade, um melhor lance defensivo, que é tirar o cavalo da ameaça do bispo para, na verdade, para possibilitar bispo toma G5, que não pode ser jogado enquanto, né, tiver a ideia do bispo toma cavalo. Ele joga cavalo em C5. E agora o peão vai mesmo cair se a dama sair, por exemplo, para a casa de H3, que é o plano do Nepo. E o Nepo joga dama na casa de H3, e nessa posição, que é uma posição crítica completamente insana, o Magnus não encontra a melhor ideia, né? Ele não encontra a ideia defensiva. Eu quero agora que você olhe para essa posição da perspectiva das pretas e você me diga o que exatamente pretas podem jogar para conseguir segurar a posição. Tenta encontrar o lance que o Magnus Carlsen acabou não encontrando, ele acabou jogando outra coisa e perdeu em poucos lances. Enquanto você pensa, eu vou te fazer um convite, né? Porque daqui a poucos dias, no dia 7, na segunda-feira, vão ser abertas as matrículas para você entrar na comunidade de xadrez Sup Alboredo, que é onde você vai ter acesso a várias aulas gravadas com o grande mestre Sup, com a mestre Fid Júlia Alboredo, onde você vai ter acesso a uma metodologia de ensino de xadrez excelente para você melhorar no xadrez. É o que eu tenho utilizado para tentar bater as minhas metas de rating, então, assim, eu tenho certeza que vai ser excelente para você. Se sou interessante, tem um grupo de WhatsApp na descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Se você entrar nesse grupo de WhatsApp, é lá que você vai receber o link na segunda-feira para você fazer a sua matrícula da comunidade Sup Alboredo. Então, vamos voltar aqui ao xadrez e vamos ver o que o Magnus deveria ter jogado. O incrível dessa posição é que o Engine considera uma posição empatada, mas a técnica defensiva é absolutamente impossível para um ser humano jogar. O Magnus jogou o lance que qualquer um jogaria, sei lá, peão em H5, né, para tentar parar torre toma H7. A verdade é que torre toma H7 não é uma ameaça tão grave quanto parece. Você deve jogar bispo toma G5 aqui. A ideia sendo permitir torre por H7. Aí parece que você vai levar mate, né? Torre toma H7, como que eu não vou levar mate? O Engine segura a posição de uma maneira bizarra. Ele joga bispo toma bispo, expondo o rei do jogador de brancas, para poder trazer a dama com cheque e depois, por exemplo, sair perseguindo esse rei com uma sequência absurda de cheques, até que a gente tem também tomar o cavalo, permitir torre em H8 cheque, fugir o rei para casa de F6. A sequência de empate é absurdamente longa e se você fizer qualquer um desses lances da sequência, tem uns 10 ou 15 lances, e você fizer qualquer um deles diferente do lance que a máquina sugere, a posição já não empata, a posição já perde. Então, depois do dama em H3, o Magnus, é claro, como eu comentei, não vê essa sequência insana, joga peão na casa de H5, que parece o lance que segura a posição, mas não segura coisa nenhuma, né? O Nepo vai lá e sacrifica a torre, joga torre por H5, peão toma e dama por H5. E nessa posição, o Magnus Carlsen pensa por um tempo, joga cavalo na casa de E6, tentando segurar, na verdade, gerando uma ameaça de tomar o peão de novo, e ele abandona a partida, porque é impossível de se defender com tantas peças ao redor do seu rei pelado. Por exemplo, uma sequência possível seria peão na casa de G6, ameaçando checkmate, te forçando a tomar o peão, e depois que você toma o peão, vem dama cheque, né? O cavalo já tá caindo aqui com cheque, né? Por hora o cavalo defende dama G7 mate, mas, por exemplo, rei em H8, dama em H6, te forçando a voltar, eu tomo o cavalo com cheque, e agora sim eu te dou, por exemplo, dama H6 e dama G7 checkmate. Por consequência, o Magnus abandona. Fala se essa não foi uma das partidas mais insanas de xadrez que você já viu. O Nepo encarnou o Mikhail Tal nessa partida, né? E mesmo que ele tenha ganhado a partida final do torneio, o Magnus teve uma pontuação maior no torneio no formato Round Robin e o Magnus acabou ficando em primeiro lugar e ganhando o Legends of Chess de 2020. Ainda assim, partida fantástica por parte do Nepo. Eu espero que vocês tenham curtido aí, aprendido algo de novo. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.